Olá, pessoal. Eu sou a Lívia Solon e esse aqui é o Café Sem Pressa, o podcast onde desaceleramos juntos para saborear conversas profundas e inspiradoras. Aqui o ritmo é diferente. É um espaço para deixar as preocupações de lado, refletir sobre a vida e explorar temas que nos ajudam a crescer com propósito. E hoje nós vamos falar um tema muito especial. Esse tema, ele enche a gente de emoção, de inspiração e muito aprendizado. Vamos falar sobre autismo e mamães atípicas. Vamos quebrar essas barreiras com amor. As nossas convidadas de hoje vão compartilhar suas experiências, lições aprendidas e como essa jornada transformou as suas vidas. Aqui estão conosco Juliana Doria de Lyon, que é arquiteta e especialista em arquitetura inclusiva, mãe do Mateu, que tem 13 anos, e do Bernardo, que tem 11. E também estamos com a Lívia Alarcão, que é minha amiga pessoal de Brasília. Ela foi advogada e hoje ela é psicóloga e psicanalista. Ela possui uma clínica em Brasília e também realiza atendimentos online, incluindo o acompanhamento de autistas adultos com diagnóstico tardio. Além disso, ela também é mãe de 2 meninos, do Telzinho, que tem 8 anos, e do Henrique, que tem 12 anos. Meninos, obrigada por aceitarem o convite. Caramba, que tema gostoso. Eu gostaria que vocês falassem dos seus pequenos, como foi o processo de diagnóstico do transtorno de espectro autista, e vocês explicarem um pouquinho sobre isso. Quais foram os sinais iniciais que vocês desconfiaram e fizeram procurarem a certeza desse diagnóstico? Ju, vamos começar com você, que está aqui. Daqui a pouco a Livinha entra. Vamos, ok. Bom, obrigada pelo convite, Lívia. Primeiro, realmente é muito bom estar aqui dividindo um pouco sobre a minha vida, né? Sobre esse assunto que está presente comigo desde que o meu filho tinha 2 anos e meio. O meu filho que está dentro do espectro é o Mateu. Vou tentar ser breve, né? Pode A falar, gente Ju. teve, quando a gente vai falar de filho, ainda mais um filho com TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, é uma sigla que se usa, a gente, enfim, tem muito conteúdo para falar. Mas a gente teve uma primeira desconfiança quando ele tinha de 2 anos e meio para 3, porque ele falava muitas palavras, mas não formava frases. Foi aí que a gente teve o primeiro insight. Ele já estava na escola e, conversando com a pediatra, decidimos encaminhá-lo para fono. Ele fez uns 3 meses, mais ou menos, de fono. Aí essa fono já teve um olhar diferenciado e nos aconselhou procurar uma psicóloga para ele entrar numa terapia por conta de sociabilidade, porque falaram: "Poxa, ele está numa escolinha, as crianças vão chegar para falar com ele, vão perguntar o nome dele, ele não vai conseguir responder, não vai se comunicar, é capaz de ficar muito retraído e ficar tímido". Então seguimos o conselho, ela nos indicou já uma neuropsicóloga, não era só uma psicóloga, uma terapeuta. Ele começou a fazer algumas sessões, em poucas sessões ela já, quis entrar com uma análise um pouco mais específica. Ela explicou um pouquinho pra gente sobre o teste, uma avaliação neuropsicológica, que é o teste que hoje em dia, claro que a Lívia vai falar muito melhor sobre isso, mas, é o tipo de avaliação específica hoje em dia, né, para poder ter esse tipo de diagnóstico. E aí dessa avaliação já chegou esse primeiro diagnóstico, né, porque no caso do meu filho, como ele tem um autismo muito leve, que seria grau 1, você não fecha um diagnóstico com uma criança tão pequena, né, porque você pode confundir muito com situações normais de criança pequena, uma birra, tal. Então foi um pré-diagnóstico, e aí chegou essa informação de que ele estava dentro do espectro autista. Até deram uma uma informação, vai, vamos dizer, um paralelo, assim, muito interessante. Falaram: "Olha, se a gente for tomar como base uma régua, sendo que o 0 seria uma criança típica, que é chamada hoje em dia, que não tem nenhum tipo de atraso de desenvolvimento e tal, e 100 seria uma criança, já autista com muitos comprometimentos. O Mateus seria número 5. Então, assim, vamos começar a trabalhar com ele, vamos colocar em terapia e tal, para ele se desenvolver o máximo que ele puder e mais para frente a gente vê o que mais ele vai precisar, se está no espectro, se não está, e dessa forma seguimos". Ju, e qual foi o primeiro sentimento que tomou conta de vocês com o diagnóstico? Foi susto, na verdade, porque na época ele Mateus tem 13 anos hoje, vamos Ele é dizer o que mais foi velho, né? ele é o mais velho, vamos dizer que foi faz 10 anos isso.
E tanto eu como meu marido, a gente não tinha noção do que era realmente uma pessoa autista. Nossa. A gente se confundia muito, assim, um autista com uma pessoa com síndrome de Down, assim, se confundia muito. A gente achou que era uma pessoa muito comprometida, que não falava ou que tinha, movimentos, assim, comprometidos, e a gente realmente não tinha conhecimento. Então a primeira coisa, assim, foi um susto, e aí, fomos nos informar com as profissionais e começamos a ler livros e tal. Mas eu lembro que a primeira coisa que eu e meu marido a gente fez naquela reunião, que a gente teve a informação, foi depois do susto falar: "Tá, mas e E agora? aí? O que que a gente tem que fazer para ajudá-lo?". Imediatamente foi isso: "Tá, mas então o que que a gente faz?". Porque quando você tem um diagnóstico definido, é o susto e, ao mesmo tempo, pelo menos eu sei para onde correr. Porque o não Exatamente. diagnóstico deve deixar essa incerteza angustiante, Sim, né. sim. Livinha, fala com a gente um pouquinho sobre o Theo. Eu conheço o Theo pessoalmente. Fala como é que foi o seu processo. Então, o processo do diagnóstico do TEL, ele foi rápido, teoricamente rápido, mas na prática ele foi longo, porque o Theo, além de ser autista, ele nasceu com muitos problemas de saúde. Então ele nasceu com catarata, com glaucoma, com uma deficiência cardíaca. Então ele foi fazendo muitas cirurgias desde que nasceu. Então ele começa a cirurgia com 38 dias de vida, até o seu 1 ano e 6 meses, ele passou por muitas cirurgias. E a mais grave, não foi nem a do coração, foi a do olho, foi a que fez ele começar a enxergar de verdade com 1 ano e meio. Então, tudo isso acabou mascarando muito o diagnóstico do autismo, porque a gente sempre entendia que o Theo tinha um atraso por conta da falta do estímulo visual, que de fato acontece. Então, ele tinha acompanhamento no Sara Dubček, ele tinha acompanhamento com pedagogo, pediatra de desenvolvimento, e ninguém desconfiava do TEA, porque estava sempre ligado à visão. E aí, como muitas mães relatam, a desconfiança do diagnóstico começa quando ele vai para a escola. Porque aí a dificuldade de socializar, e no começo, até mesmo na escola, ele já mostrava muitos sinais do autismo. Ele não falava como as outras crianças, ele andava na ponta do pé, ele fazia flapping, ele era extremamente agitado, porque o Theo tem 2 diagnósticos, né, assim, de transtorno. Ele tem o TEA e tem o TDAH, que o dele é hard, o TDAH dele é muito, muito forte. Então, acabou mascarando um pouco esse diagnóstico, mas foi na escola que a gente começa a ter os alertas das escolas. Então, ele com 2 anos, ele foi expulso de uma escola aos 2 anos de idade, sim, porque ele invadia a casa da freira, ele não parava quieto, ele entrava nas outras salas, ele não conseguia concentrar, ele não se vinculava com nenhuma criança. Mas a gente levava aos médicos e perguntava na escola, a gente sempre imaginava que fosse por causa da visão. E aí, aos 4 anos, depois, assim, já na outra escola, no 3º ano da outra escola, que ele estava nessa outra escola, a escola nos pediu: por favor, façam uma avaliação nessa criança, porque já estamos no final de maio, ele já deveria estar cumprindo com os combinados. Os 2 primeiros anos foram muito difíceis, mas as 2 professoras que ele teve nos 2 primeiros anos foram professoras incríveis, inclusive que fizeram pós-graduação em educação inclusiva. E a segunda, especificamente, foi 2020, então foi na pandemia. Então ele sai da escola. E então a gente acabou não tendo muito essa noção. E aí, quando a gente resolve levar a uma psicóloga infantil, ela fala: olha, ele parece ter TDAH. Então, eu preciso que vocês procurem uma médica. Aí nos encaminhou para uma médica aqui em Brasília, que ela é psiquiatra e neurologista. E aí, na primeira consulta, ela já olhou e falou: como que vocês não viam que o Theo é TEA? Então, foi literalmente o diagnóstico foi dado desta maneira. Primeiro, ela nos chamou, conversou comigo, conversou com o pai dele. E aí a gente foi relatando como ele era, as características, as nossas dificuldades. E aí ela fala: bom, agora eu quero conhecer o Theo. E aí ele entrou, ele já descreveu o consultório dela inteiro, não olhava para ela. Essa coisa de não olhar nos olhos, ele não olha nos olhos, a gente também achava que era por conta da deficiência, porque ele é deficiente visual também. Ele não enxerga com o esquerdo direito, o direito com o esquerdo direito, o direito enxerga pouco. Então a gente achava que tinha a ver sempre com a visão, mas não, é do TEA.
Tanto que quando eu amamentava pequenininho, ele não olhava nos meus olhos, eu já achava isso estranho, porque o meu primeiro filho, desde o primeiro mês, já olhava no olho, né, amamentando. Então, foi assim, o diagnóstico foi um susto, foi literalmente isso. E com a Juliana, eu não entendia nada sobre o autismo. Na faculdade de psicologia, a gente não estuda sobre autismo, por incrível que pareça. A gente sabe que é uma condição, que é um transtorno e tal, mas assim, estudar sobre o autismo, o manejo, enfim, e tudo isso, a reabilitação, a gente não estuda na faculdade de psicologia. Então, para mim foi uma grande surpresa, e aí foi quando eu começo com os meus estudos. Mas apesar de ter sido uma grande surpresa, para mim foi um grande alívio, né? Porque você até pergunta, né, como que a gente se sentiu. Para mim foi um alívio, porque naquele momento de vida do Theo, ninguém suportava mais aquela criança. Ninguém. Eu acho que a única pessoa que ainda aguentava era eu. Porque ele era extremamente... Ele sofria tanto com a agitação dele, mas sofria tanto com a agitação, que nem ele se suportava. Então, assim, os avós não conseguiam mais ficar, a escola não conseguia mais ficar, eu não conseguia mais ficar, o pai não conseguia, ninguém mais tinha paciência com aquela criança. Então, quando ela falou, é autismo, eu falei, agora eu entendi. Agora eu entendi tudo. É aquela clareza, Então, né? assim, De agora eu sei pra onde correr. agora eu sei exatamente, eu sei pra onde correr, apesar de que eu não sabia de nada. Eu cheguei em casa, eu liguei para um amigo meu que é psiquiatra, me explica o que é isso. E aí ele falou, olha, conhecendo o Theo, eu acredito que ele seja um autista nível 1 de suporte, também, né, que é um autista dentro do espectro, seria considerado mais leve, mas ele não é leve. A gente nem deve falar muito sobre se é leve, se é moderado, se não, porque na verdade, esse nível é um nível de suporte. O quanto a criança precisa, ou a pessoa precisa de suporte para realizar suas atividades, né? Para interagir, enfim. Qual é o suporte? Então, o suporte dele é 1. Só que o TDAH dele é tão alto que desregula ele no autismo. Aí, o autismo desregula ele no TDAH. Então, ele fica nesse ciclo muito difícil. Aí, a gente teve que entrar com medicação, claro. Mas eu, nesse mesmo dia, sentei e comecei a estudar, porque como eu, desde o nascimento do Theo, era assim, ai, catarata, tá, que dia que a gente vai operar? Ai, glaucoma, tá, que dia que a gente vai operar? Vamos lá, vamos resolver, vamos curar essa criança. Ah, é problema no coração? Vamos para São Paulo, vamos operar. Então, eu sempre fui muito prática nessas coisas, porque eu sempre via que o Theo ia ficar bem. E com o autismo não foi diferente. Mas foi um processo, ainda é um processo, porque a gente descobre em 2021, então tem 3 anos e meio que a gente tem o diagnóstico do Theo. A gente ainda passamos por situação de controle de medicação, que a gente ainda não chegou numa dosagem certa. A gente ainda tem várias dificuldades, eu ainda aprendo muito sobre autismo. Hoje eu faço um curso de neuropsicologia para entender também sobre isso, então é uma busca constante, mas que eu me senti, na época, aliviada, eu me senti, porque agora eu sei quem é essa criança. Tem o Então, foi norte, assim. né? Inclusive, Ju, quais foram os maiores desafios que vocês terminaram enfrentando para poder criar os seus filhos após o diagnóstico? Quando eu falo seus filhos, é o seguinte: você tem 2, Sim. e isso impacta, precisou de alguma adaptação na rotina da casa, na vida familiar, para poder atender essas necessidades ou não? Como é que foi? Olha, eu acho que tudo isso foi caminhando ao mesmo tempo, porque o Mateu, ele também tem TDAH, né? Como a Lívia comentou do Theo. Aliás, depois, né, eu fui descobrir que a maior parte dos autistas acabam tendo TDAH também, tanto que as medicações que eles tomam são mais voltadas ao TDAH, né, do que ao autismo, do que ao TEA. E assim, no caso do Mateu, como a gente teve esse diagnóstico quando ele tinha de 2 anos e meio para 3, e eu tinha o meu mais novo, o Bernardo, ele era 1 ano e meio mais novo. Então, Nossa, ele era um diferença bebê. pequena. Aham. Ele tinha 1 aninho. Então, eles foram crescendo quase que como gêmeos.
E, na verdade, para mim foi o inverso da Lívia. Então, eu tive o meu primeiro foi TEA e o segundo não. Então, eu não tinha base, porque, inclusive, eu fui, assim, a primeira a ter filho de toda a minha relação de amizades e tal. mesmo? E eu não tinha muita base de comparação também. Então, tudo foi muito novo. Na família também? A minha família é super pequena, então Aham. assim, eu tenho um irmão que não tinha filhos, tenho um primo, mas que também não tinha filhos, então eu não tinha Entendi. crianças na família e não tinha muitas crianças por perto. Então, assim, o que foi acontecendo é que a gente foi vendo e fazendo algumas adaptações no decorrer do dia a dia e da nossa rotina. E, assim, o que a gente percebeu que a gente enxerga hoje, que a gente precisou muito mais adaptar. Às vezes a gente precisava adaptar o ambiente para o Mateu, Thea, às vezes a gente precisava adaptar para o Bernardo, Sim. típico. Inclusive, hoje em dia, infelizmente, o Bernardo faz terapia, acho que por conta de tudo que ele foi obrigado a passar por fazer parte de uma família com uma criança TEA. Entendi. Então, assim, hoje em dia, o Mateu, ele fez tantas terapias, eu até brinco, eu falo que ele foi tão direcionado, né, e tratado e tal, que ele é uma criança super segura hoje em dia. Ele entra numa loja de brinquedos, ele já vai na prateleira que ele quer e fala, tá aqui o que eu quero, é esse, mamãe. E o Bernardo, ele olha e sai, 1 hora depois ele sai de lá assim frustrado porque ele não conseguiu escolher nada. Quando ele era pequeno, ele escolhia o que o irmão escolhia, sabe? Porque ele não estava muito acostumado assim um pouco a enxergarem ele e tal. Então, muitas situações, assim, a gente entrava no cinema para assistir um filme, o Mateu às vezes entrava numa crise, não conseguia ficar lá, ou porque o filme era agitado, ou porque estava escuro, e a gente era obrigado a sair de lá porque ele estava urrando, e o irmão estava lá assistindo quietinho, era obrigado a passar por aquela situação e sair. E ele tinha uma certa compreensão na época, ou você teve que muito se pequeno. dividir sobre isso também, né? Muito pequenininho não, mas a gente teve um período quando o Bernardo mais novo tinha por volta de 5 anos, 6, que eu precisei conversar muito com ele, porque foi um período que ele achou que ele tinha obrigação de cuidar do irmão. Entendi. Então ele abraçou o irmão Uma de um jeito. responsabilidade muito grande também para Sim. uma criança muito pequenininha. Exatamente, muito pequenininho, que assim tinha, mas não tinha noção. Eu acho que ele via o irmão assim como um herói, porque era o mais velho, Sim. e ele presenciava às vezes na escola alguém tirando sarro dele ou não querendo brincar com ele, e ele assim ia para cima e defendia. E às vezes a gente estava nos lugares, o Mateus, se ela chorava alguma coisa, ele já chegava perto e falava: Mateus, vem aqui, senta aqui, fica comigo. E a gente falava: não, calma, B. Mamãe tá aqui, o papai também, você não é responsável por ele. Calma, tá tudo bem, você não precisa ser responsável por ele, né? Ô, Ju, Então, e eles estudaram na mesma escola? Eles estudaram na mesma escola, porque eles estudaram numa escola de bairro. A gente mora na Zona Sul, então era uma escolinha de bairro que eles iam a pé, inclusive. Toda a parte da educação infantil até o primeiro ano. Aí o Mateus saiu primeiro da escola e eu acabei procurando uma escola parceira e que tinha assim um histórico de inclusão muito bacana, e também porque o único e melhor amigo dele estava indo para essa escola, e para ele isso era muito importante, muito. Então quando chegou a vez do Bernardo se mudar, eu perguntei para ele: filho, você quer ir para a mesma escola? Você quer conhecer a escola que o seu irmão está? Ou a gente pode ver outras escolas? Porque isso é uma coisa muito importante. Eu já li, inclusive, livros assim que falam sobre irmãos de autistas. Porque a gente tem que ter um olhar e um cuidado muito forte em cima deles, muito. Então eu falei, chega uma hora que a gente já consegue olhar um pouco para o irmão do autista, porque durante um tempo você não consegue. É complicado, Você não consegue. imagina. Não adianta. Tá ajustando ainda, né? Tá ajustando, a gente está entendendo, a gente está indo atrás das necessidades para tentar atender, para tentar ajudar. Então não tem como, não tem E como. qual foi a opção dele? Ele quis ir com o irmão. Ah, gente. Ele quis ir com o irmão. Ju, e como é que foi a sua... Eu vou perguntar isso pra você, porque a Livinha, a história dela vai ser complicada, né? Como que foi na escola? E como é até hoje? Bom, quando ele estava na escolinha de educação infantil, foi muito mais difícil do que hoje em dia. Porque a gente teve esse diagnóstico dele pequenininho,
Só que essa escola não tinha nenhuma criança especial e eles estavam zero preparados para ajudar. Então, eles assim se colocaram abertos, mas não sabiam o que fazer, não tinham assim nenhum profissional dentro da escola que estava capacitado para isso, então eles não conseguiam ajudar. Por mais que a gente levasse os profissionais dentro da escola para orientar, para ajudar, não funcionava, não funcionava. Então, assim, é difícil porque é muito pequenininho, então às vezes vinha. É engraçado que ele nunca foi agressivo, mas é engraçado que às vezes quando acontecia uma situação dele pequenininho, às vezes os professores falavam: "Nossa, veio uma criança, mordeu o braço do Mateu", e ele não chegava, nunca foi para cima, nunca revidou e também não chorava. Isso é muito do TEA, né? Eles não têm uma sensibilidade tão grande assim, para dor, às vezes eles não sentem. Diziam que ele ficava esperando a criança tirar a boca do braço que tinha mordido, sabe? E aí ficava aquela marca e ele ficava quieto, assim, num Ai, canto, gente, não que angústia pra mãe relatava. ouvir isso. É horrível, é horrível, é uma situação difícil. Então, assim, foi um ajuste que não foi ajustado, na verdade, nesse período. Quando ele mudou de escola, aí sim, a coisa mudou um pouco de figura, porque, claro, ele também foi crescendo e tendo um pouco mais de compreensão, foi conseguindo relatar um pouco mais as coisas, foi sabendo, foi se entendendo um pouco mais, foi entender um pouco dos próprios limites, foi conseguindo perceber o que funcionava para ele, o que fazia mal, o que não fazia, Então ele como ele consegue ter essa conseguia se regular percepção. um pouco. Hoje em dia, sim, hoje ele é super independente, graças a Deus. Ele, enfim, ainda precisa de muito suporte, tem suporte na escola também, mas assim, a gente consegue ir identificando e ajustando as coisas, muito mais do que antes. Nossa, Ju, Livinha, vamos falar um pouquinho, primeiro da relação dele com o Henrique e do Henrique com o Uhum. Theo. E É, a eu- confusão, olha, foi difícil. Eu acompanho a Livinha, eu acho que você continua na luta, né? Na questão escola. Sim, sim, continuo na luta. Mas, assim, eu ouvindo a Juliana falar sobre essa questão do irmão, porque o Henrique também é neurodivergente. Ele tem altas habilidades e TDAH. Então, ele também tem as dificuldades dele. E uma delas é entender como lidar com as emoções. Então, eu tinha que trabalhar com duas crianças completamente diferentes, com suas necessidades. E essa dificuldade mesmo de adaptar a casa ao TEA, para o TEA, e, e ao mesmo tempo dar atenção a essa outra criança que necessitava também do espaço dela, do jeito dela. Enfim, houve cobrança assim, a mais em cima do Henrique e nós, como mães atípicas, a gente erra muito o tempo inteiro. Na verdade, a gente acerta errando, né? E tive que ter o alerta da psicóloga do Henrique, olha, o Henrique tá passando por uma dificuldade. Aí ele começou a mostrar isso na escola também. Então, até eu entender como o Henrique funcionava dentro dessa nova rotina da casa e entender que ele precisava do tempo dele também. E aí eu fui estabelecendo, por exemplo, o Theo dorme 7h30, 8 horas todo santo dia. Depois que o Theo dorme, Henrique, vamos assistir uma série, vamos jogar um jogo, vamos fazer alguma coisa. Porque tem que fazer essa separação, porque ele precisa do tempo dele. Sim. A gente fez uma viagem para Pirinópolis, onde tem cachoeira. O barulho da cachoeira perturbou o Theo de uma forma assim. E eu olhava pro lado do Henrique assim, amando aquela cachoeira. Eu falava, meu Deus, e agora o que eu faço, né? Assim mesmo. Então a gente tem que saber adaptar. E uma hora eu tenho que falar, Theo, agora a gente vai ficar um pouquinho aqui sim, porque o humano precisa disso. Hoje ele maior, ele já entende mais, mas ele pequenininho foi difícil. E pro Henrique foi muito mais essa fala, olha, a gente tem que entender porque o Theo é assim. E aí o Henrique, por várias vezes, ficou um pouco mais agressivo. Não agressivo fisicamente, mas ficava nervoso, não aceitava. Até que eu assisti uma série chamada Atípico, que foi uma série que abriu a minha cabeça em relação aos irmãos, porque é uma série que a irmã mais nova de um Maravilhosa, né? autista, maravilhosa. Então, aquela série, eu chorava, até de lembrar eu choro. Eu Eu chorava lembro que você sempre, porque eu postou pensava quando no você Henrique. assistiu. Sim, eu vi com o Sim, Mateu, eu pensava Lívia. no... Pois é. Olha só que legal, né?
Muito legal. Existem várias séries incríveis, como o Pequeno Sheldon, o Jovem Sheldon também, eu achei que Sim. eu assisti com o Henrique, essa. Mas a Atypical, especificamente, mexeu muito comigo para ter essa visão do ambiente de casa, o lar. Como é que como é que eu faria isso? Porque eu sou mãe solo, eu vivo sozinha com os dois. E eu falava, como é que eu vou fazer isso dentro de casa, que eu preciso dar essa atenção para os dois? Mas eu também precisava que o Henrique entendesse sobre inclusão, sobre a condição do irmão. Eu precisava que ele entendesse isso também. E isso ainda é um exercício diário até hoje. Porque o Henrique é bem mais velho que o Theo, ele tem quase 5 anos de diferença, então ele tem as dificuldades dele que são bem claras, assim. Mas ele compreende, ele tem os momentos dele de compreensão. Então, até hoje, ainda é uma adaptação dentro de casa para fazer esse rebolado para um e para o outro. Mas até que em casa tá bem mais tranquilo. Hoje, a maior dificuldade que eu tenho com o Theo realmente é no ambiente escolar. Claro, ele tem os momentos dele de dificuldade de comportamento na rua, ele tem, né? Principalmente se for à noite, que a cabecinha dele tá bem mais cansada, então ele fica extremamente agitado, então ele grita, ele também não é uma criança agressiva, nunca foi, mas ele grita, ele pula, ele não... É tempo de cadeira que a gente chama, né? Nas terapias, ele não tem. Então, estar no restaurante com o Theo, eu já até acostumei. Eu boto o cordão no pescoço dele, porque o cordão, depois de também resistência no começo em usar, eu vi que era a coisa mais maravilhosa do mundo, porque as pessoas olham, as pessoas têm um olhar mais compreensivo. E eu parei de ouvir, que criança mal educada, essa criança não tem mãe, não. Parei de ouvir essas frases. Nossa, e ainda escuta isso hoje, mesmo com tanta informação a respeito. Tanta coisa. A gente escuta de tudo. Ai, gente, que tristeza. E os olhares feios que eu passo, às vezes, no supermercado, por exemplo, porque, graças a Deus, tudo é uma conquista, né? Cada símbolozinho do autista que a gente vê nos lugares. O Mateu, hoje em dia, ele tem um orgulho, ele bate no peito porque ele é autista, graças a Deus, porque a gente conversei com ele desde pequeno, ele tem nunca essa escondo nada. autonomia, né? Sim, e onde ele tem, assim, uma prioridade, alguma coisa assim, nossa, no supermercado ele fala, mamãe tá livre, vamos lá no meu caixa, no de autista? Eu falei, vamos. E eu fico lá com ele, nossa, eu já vi cara feia, assim, ele tomar bronca de senhor de idade, sabe, de senhora. Porque tava lá e no começo eu ainda explicava, eu falava, não, é porque meu filho é autista, tudo. Hoje em dia, eu fico lá tranquilamente, fico com meu filho, até ele já sabe meio... Eu já expliquei, né, o que acontece e tal. Claro, a gente jamais vai ser mal educada, mas a gente vai ficando, acho que, calejada, né, Lívia? Um pouco, né? Não com tanto, certeza, mas eu acho que a gente vai... Não, sempre dói, claro. Sempre, não vai parar essa Lívia situação. volta e meia posta episódios de muita dor, né? Chorando. De questões, principalmente com a escola. Sim, mas essa questão dos direitos do autista, isso é muito legal. O Theo, quando vê o símbolo dele, ele mamãe. Ele já... Ou seja, eu nem tenho esse problema na fila, porque ele já entra na fila gritando, meu símbolo e tal. Ele tem muito orgulho disso. Ele tem orgulho de quem ele é hoje, depois de 1 milhão de terapias, né? Porque ele faz 1 milhão de terapias há muito tempo e tal. Ele consegue entender que ele tem as dificuldades dele. Ele entende, mamãe, hoje eu tô muito agitado. Ele já me fala isso. Isso pra gente é um avanço absurdo. Nossa, tão ele bom. chegar e falar, mamãe, eu tô agitado. Então ele sabe que ele não tá bem. Ele se perceber, né? Exato. Isso pra ele é um avanço, é um ganho imenso. Agora, realmente, a questão escolar pra gente sempre foi muito difícil. E eu acho que tem uma mistura um pouco de trauma e também das dificuldades dele, porque ele passou a odiar o ambiente escolar por ter sido muito... ele chegou a ser maltratado, ele chegou a ser agredido em escola. Então, a gente tem histórico de delegacia, Ministério Público, enfim. Mas nada aconteceu, por quê? Porque o autista mente, sabe? O autista inventa historinha, e aí o que vale é a história que a escola traz. Absurdo, Então, né? um autista que geralmente chega e fala a verdade, pra ele não tá nem aí, porque o Theo tem hipossensibilidade à dor também, ele não sente dor. Eu falo que é o superpoder do Theo, ele não sente dor nenhuma. Se não estiver sangrando, ele não tá nem aí. Se tá sangrando, ele fala, mãe, acho que eu machuquei, tá sangrando. Então,
ele não sente a dor, mas ele sente a exclusão. Ele sente a cara feia, ele sente a bronca, ele sente isso. A dor E, deles assim, é a emocional, né? dificuldade... Muito, muito emocional, exatamente. Assim, o Theo é muito sensível. As pessoas falam assim, o autista não tem empatia. O autista, ele tem dificuldade de identificar as emoções do outro. Mas isso não significa que ele não tem emoção, não significa que ele não tem empatia. Eu tava no enterro de um tio meu, e ele tava, gente, tocando terror nesse enterro. E aí ele sacudia o pé do meu tio. Abre o olho, meu Deus, tá me correndo, todo mundo rindo no velório, meu Deus do céu. E sacudiu o pé, e eu, Theo, volta aqui e tal. Então, assim, aquilo pra ele era uma coisa que ele não conseguia entender. Mas na hora que colocaram o meu tio, né, foi um enterro mesmo, colocou no buraco, e o meu priminho, né, o neto dele, começou a chorar. O Theo me abraçou minha barriga, e chorando, e falou, mamãe, isso dói muito, mamãe, isso dói muito. gente. Nossa. Primo chorando porque o vô tava indo embora. Então, assim, eles têm. Empatia. Só que eles têm que estar muito explícito pra eles, assim, porque senão eles têm realmente uma dificuldade, né? Eles precisam de suporte nessa hora. Eles precisam muito de suporte nessa parte de entender, de interagir, de se comunicar. Eu acho que o maior suporte deles vem mais disso. Mas, enfim, nas escolas, a grande dificuldade é que, como ele é muito agitado, e a gente passou por 1 milhão de medicações, todas que vocês imaginarem, de canabidiol, a antipsicótico, a Venvanse, Ritalina, tudo que você imaginar, o Theo vira um monstro da Tasmânia com essas medicações. Então, assim, a gente teve muita dificuldade. E aí, obviamente, na escola tinha um retrato dessa dificuldade, porque as escolas do Brasil não estão preparadas para receber crianças atípicas, né? E não estão preparadas. Inclusive, de eu conversar com os professores e falar, vocês esperam alguma orientação na faculdade de pedagogia sobre autismo? Não, é como a psicologia. Não tem. Aí você tem que fazer especialização para isso. E isso me deixava bastante horrorizada. Então, a primeira escola, que foi uma escola de freira, né, que tinha que ser aquele padrão ali de alunos, que foi quando ele foi expulso com 2 anos de idade, e aquilo foi o maior susto que eu tive. A gente passa ele para uma outra escola em que os 2 primeiros anos ele teve 2 professoras que tinham feito pós em educação inclusiva, que entendiam sobre isso, tanto que uma delas hoje é a professora particular dele em casa, que alfabetiza ele em casa, porque eu faço a alfabetização do Theo em casa. E elas foram maravilhosas, mas até que chega uma professora em que não tinha paciência com ele, e a escola não tinha esse suporte, porque não basta só o professor, a escola tem que dar o suporte. Porque se o professor não conseguir, a escola entra, né? Então, esse suporte tem que ser duplo ali. Nos 2 primeiros anos, ele teve 2 professoras. Aí, quando entrou uma outra professora que ele não tinha esse suporte, a escola também não tinha o suporte. E foi quando a gente entrou com o diagnóstico, nesse momento. E aí, quando a gente entrou com o diagnóstico, o Theo foi retirado de sala de aula. Eles contrataram, era uma escola particular, bilíngue, caríssima, em Brasília e tal. Contrataram uma estagiária para acompanhar o Theo em sala de aula, porque ele tem direito a isso. E aí, tirava ele de sala de aula. O Theo gritava, o Theo ficava agitado, tira. E aí, ficava rodando a escola. Aí, até que a enfermeira da escola um dia me ligou e falou, vocês estão pagando uma grande brinquedoteca pro Theo. Porque o Theo não fica em sala de aula, o Theo não está aprendendo nada. E aí eu fui para a escola, o caderno dele não tinha nada preenchido. Então foi quando eu resolvi tirar ele e ir para uma outra escola. E aí começa a nossa peregrinação. A gente foi para uma outra escola particular. Nós fomos expulsos do integral com 15 dias. Em 15 dias, ou seja, um período de adaptação do primeiro ano, ou seja, ensino fundamental. Você vê, a escola diz que está apta, mas com 15 dias não conseguiu. É que a escola inteira tem que estar apta. Não adianta, assim, o reitor da escola ter boa ter vontade. ou boa vontade ou uma especialização. Ele tem que, na verdade, especializar a escola toda. Até a pessoa da cantina tem que saber lidar com o autista. A enfermeira, o bedel, o segurança da porta da escola. São todos que têm que estar aptos. Assim, eu já passei com o Matheus muita situação assim também, de ter alguém da escola que tá do lado dele, dando um suporte. E assim, o Matheus me relatar que estava muito chato fazer as provas sozinho, porque ele tinha adaptação para as provas.
Aí ele falava que era muito chato porque ele fazia sozinho, aí na hora que a turma ia fazer, colocavam ele numa sala lá com os Não brinquedos e acredito. quebrados ainda. Esperando os outros Então ele falava, eu alunos. acho que eu quero fazer com todo mundo, porque é muito chato, depois eu me deixo um tempo lá numa sala sozinho. Eu falei, como assim? Como assim? Como assim? Sabe, dá uma outra atividade então para fazer, vai fazer alguma coisa que estimule, vai educar, vai aprender como educa uma criança autista. Então você Né? concorda É, com a e Lívia que as principalmente, escolas do Brasil ainda claro. estão bem aquém do Claro. ideal, vamos dizer assim, né, Claro, meninas? sim. hoje eu A estudo gente bastante ajuda sobre nisso, né? autismo. Porque a gente dá suporte para a escola também. Então, a gente dá muito suporte para a escola. É, Hoje eu estudo bastante sobre o autismo, até porque hoje eu atendo adultos autistas e hoje eu já tenho uma compreensão muito melhor do que eu tinha antes. O Brasil está muito aquém, então eu vou muito a estudos científicos que vêm dos Estados Unidos e do Canadá, que são referência em autismo, e eu observo que a gente realmente está muito longe de chegar ao mínimo ideal. A começar porque não é só sobre se preparar, tá? Fiz um curso sobre educação inclusiva. Não, não é. Você vai ter que ter paciência para compreender cada autista, porque cada autista, pessoa com autismo é diferente. Então, Sim. demanda um esforço realmente diferenciado, e é isso, e tem que estar preparado para isso, assim como temos médicos preparados para isso, terapeutas preparados para isso. As escolas não têm mais opção, porque todas as escolas agora têm crianças com algum transtorno, com alguma dificuldade, então as escolas precisam, com urgência, né, dessa preparação. E essa escola especificamente que nos liga com 15 dias de vida para tirar ele do integral, eu entrei numa salinha, a coordenadora mostrou a parede assim, falou assim, olha a minha parede, como é que tá toda suja. Eu falei, que isso? Ela falou assim, são chutes do Theo. Aí eu falei, o Theo? O Theo não é agressivo? O que vocês estavam fazendo, segurando meu filho numa sala desse tamanho? O Theo tá chutando a parede desse jeito, né? Começa por aí a nossa conversa. E aí ela pede pra gente, então tira ele do integral, que a gente fazia integral terça e quinta. Deixa ele só de manhã, aí vai chamar e falar, mãe, olha só, tá difícil integral, o que você acha de levar pra casa? Almoça em casa, traz só pra aulinha de natação. Não, já foi assim. Porque tem 3 pais de alunos querendo não trazer mais os filhos pra escola por causa do Theo. Eu escutei isso. Então, assim, foi muito difícil. A minha sorte naquele ano é que, como as escolas particulares começam em janeiro e as escolas públicas começam depois, o que eu fiz foi tirei ele imediatamente da escola. Eu liguei para uma professora dele que ele fez educação precoce pelo governo do Distrito Federal. Ele teve educação precoce para estimulação visual desde os 6 meses de idade. E eu liguei para ela, falei, tia Dani, tá acontecendo isso com o Theo aí. Ela, apaixonada pelo Theo, eu vou arrumar uma vaga pro Theo agora. E aí ela foi ligando, não sei o que, conseguimos uma vaga no Jardim de Infância do governo do Distrito Federal, a 303 Sul, que, assim, foi a escola mais maravilhosa, mais linda que já Aí nessa abraçou o Theo. conseguiu se encontrar, né, Livinha? Não, aquela eu consegui respirar, porque era Respirar. muito difícil, assim. Não, Muito meninas, difícil, porque o Theo é chegava no complicado. carro dessas escolas todas, sorrindo. Tipo, mamãe, você chegou e tal. Aí as pessoas com umas caras horríveis, tipo assim, leva essa criança daqui, sabe? E aí, nessa escola, eu me lembro da tia Raquel, que foi a professora dele, ela fazia assim, o Theo aparecia na escola, aí ela falava assim, quem que vai buscar a mochila do Theo? Aí saiu uma criança correndo, pegava a mochila do Theo, saiu outra criança correndo, pegava a mão do Theo para entrar dentro da sala de aula. Aí Essa aquele foi movimento a ali que te acalentou, né? Essa escola. foi maravilhoso, assim. E Livinha, mesmo. a gente Esse foi quando me tá falaram. quase finalizando. Eu quero só que a Ju dê uma pincelada aqui como arquiteta e especialista. Nos dê uma pincelada sobre como o ambiente impacta as crianças com autismo. Olha, isso é um diferencial muito grande em todos os espaços, né? Eu, claro, no decorrer dessa fase toda de mãe de autista, por ser arquiteta, eu fui começando a observar um pouco mais nos espaços dentro da minha casa, né? Para ver se eu conseguia fazer alguma adaptação e até sentindo onde o Matheus se sentia melhor, ou que ambiente, ou que textura que não dava aflição nele de ficar, enfim. Comecei a ter um olhar um pouco mais apurado nesse sentido e comecei a estudar também a neuroarquitetura, a arquitetura inclusiva.
comecei a fazer algumas adaptações dentro do meu ambiente para o meu filho. E eu falei, nossa, mas eu amo a minha profissão, assim como eu amo demais o meu filho, por que que eu não vou ajudar outras pessoas e outras empresas? Então, assim, hoje em dia, a gente consegue fazer milhões de adaptações, por exemplo, dentro de empresas, porque pegando o gancho da série Atípico, né, que a Lívia comentou, nessa série tem um adolescente e que sai da faculdade e vai morar sozinho e ele tem um emprego. Então, assim, eu estou pensando lá longe também. Então, assim, empresas podem fazer algumas adaptações muito simples, por exemplo, com o tipo de material só que está na parede, o Você tipo de vê, né, o tinta, impacto. Não, a desenho arquitetura, a de neuroarquitetura ela é marcenaria. maravilhosa. Marcenaria, então, deixa uma ponta arredondada para ninguém se machucar. Então, nossa, a psicologia das cores é uma coisa tão maravilhosa quando Maravilhosa. você estuda, e isso impacta completamente. Assim, a cor que eu pintei o quarto do Mateu, nossa, dá uma tranquilidade para ele tão grande. Então, hoje em dia, quando eu mudei de apartamento tem 2 anos, eu lembro quando eu estava no apartamento antigo, no final do dia, era um momento de tanta agitação dele, porque à noite não é legal você dar uma medicação para a criança, porque pode dar rebote, assim, então pode ficar mais agitado. E ele ficava tão agitado a ponto de sair correndo de ponta a ponta da sala, e a sala não era grande, e ele se jogava na parede, assim, porque era uma agitação que precisava sair dele e ele não conseguia. Ele não Nesse conseguia. apartamento novo, eu tive um insight, eu coloquei um balanço, não aqueles balanços bonitos, né, que a gente vê em mostras de decoração. Balanço como se fosse Funcional. de praça, 2 cordas, uma tabuinha de madeira para sentar. Coloquei na varanda. Sem querer, ele começou a usar o balanço assim, sozinho. Eu olhava no relógio, era exatamente naquela hora da agitação. Ele ia para o balanço, mas ele balançava, balançava, parecia que ia dar um 360 no balanço. De repente, ele estava todo suado, ele saía do balanço, sentava e ligava a televisão. Nossa, Ju. Quer dizer, já foi nossa, saía aquele estresse todo dele, era uma regulação que ele conseguia se equilibrar sozinho. Mas o que você Então, fez foi assim, incrível. com Eu mobiliário, falo, com tanto que a tudo, então arquitetura ela é maravilhosa e como sim, você consegue, né, abraçar. sim. Não, e eu fiquei muito feliz porque eu juntei realmente, né, eu consigo Você chorou ajudá-lo nesse como dia, mãe né? e profissionalmente e fora também. Então, já fiz projeto de clínica também, para tratamento de autista, com tratamento de aba, de fono. Então, assim, agora, assim, o céu Ó, é o limite realmente. pessoal, infelizmente estamos sobre chegando ao essa fim desse sala. episódio tão especial. Aqui tem 2 profissionais maravilhosas que eu vou deixar o contato delas aqui embaixo. A Ju, arquiteta, Livinha, psicóloga. E eu gostaria de agradecer profundamente vocês duas. Eu tô pensando em fazer um segundo episódio, gente, porque o assunto não se esgotou, Nossa, tá? Eu tava com muita pergunta para fazer para vocês, infelizmente eu não consigo finalizar. A gente vai fazer um segundo, tá? ok. É, Obrigada de verdade por compartilhar suas histórias, essa força, os aprendizados com a gente. Foi uma conversa muito rica, muito cheia de emoção. E eu gostaria que vocês transbordem, passem para todas as pessoas que procurarem vocês isso que vocês trouxeram hoje. Porque vocês duas hoje são 2 pessoas muito alegres, plenas, pelo menos, né, na medida do possível, porque eu sei que não é fácil, não é fácil. Cada dia, cada dor, cada emoção, ela é dolorosa, mas ao mesmo tempo vocês têm que se fortalecer e vamos lá, porque precisa dessa força. É um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Então, assim, como mães também, eu acredito que vocês precisam do suporte. Sem dúvida. O suporte também para vocês como mãe é muito importante. Pessoal, mas é isso. Chegamos ao fim. Eu espero que esse episódio tenha tocado o coração de vocês. Se você conhece alguém que possa se beneficiar desse conteúdo, compartilhe esse episódio. Quanto mais espalharmos essa informação, mais poderemos construir uma sociedade mais inclusiva e acolhedora. E, se Deus quiser, outras mães não passarem pelas situações que as meninas aqui passaram. Não esqueça de seguir o nosso podcast para não perder os próximos episódios. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima, com mais doses de café sem pressa para você.
Meninas, muito obrigada. 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 Vamos marcar o segundo. Vamos. Vamos.